Todos nós consumimos glúten no dia a dia. Trigo, centeio, aveia, malte, cevada. Todos esses elementos têm glúten. Nós descobrimos que a minha filha mais velha, Sara, ela era celíaca, ou seja, intolerante ao glúten, não pode comer, com mais ou menos 5 anos de idade, quando ela começou a perder o crescimento dela e começou a ter um sintoma de irritabilidade. Irritabilidade é sintoma de muita coisa. Perda de crescimento poderia ser do diabetes 1, que ela também é, desde os 2 anos. Porém, quando a gente foi pesquisar a fundo, a gente viu que a diabetes está controlada, então tem que ser outro motivo. E eu insisti com o médico que fizesse esses exames. Só que ela não tinha nenhum sintoma. Ela nunca teve vômito, que é sintoma de celíaco, nunca teve barriga inchada, nunca teve problema de constipação ou de diarreia, e nenhum outros problemas que acarretam anemia, que são sintomas clássicos. Então, ela caiu naqueles 40% dos celíacos que não têm sintomas. Por isso foi mais difícil a gente desconfiar que fosse isso. Depois que a gente começou, nós fizemos exames em todo mundo, e aí a gente fez o quê? A gente teve que tirar o glúten da família de todo mundo da família. Porque o glúten, em 20 partes por milhão, ele contamina a comida do celíaco. Então, não teria como eu comer pão de trigo na mesma casa que a gente manipula os produtos sem glúten, sem trigo. Então, foi uma mudança total. Tivemos que trocar vários eletrodomésticos, comprar um forno elétrico novo, trocar pratos, talheres, limpar, higienizar o que era possível, que era vidro, inox, e reintroduzir uma alimentação nova. Aprender a fazer pão sem trigo, usando fécula de batata, polvilho doce, farinha de arroz. Começando a fazer pizza também da mesma forma. Todos aqueles alimentos que a gente teria que substituir. Foi limitado a vida social, que só tem 3 opções em Curitiba. Um tempo atrás nem isso tinha. Então, o que acontece? Um celíaco numa casa se torna uma família de 5 pessoas celíacas. Porque por mais que nós não somos celíacos, a dieta de todos tem que mudar, para não haver contaminação cruzada, que é o pior problema do celíaco. A gente tem que aprimorar tudo. Festa de aniversário, nós comemos antes de sair. Eu levo uma marmita com salgadinho, docinho, bolo. A escola apoiou muito a Escola Umbrella, que ela tirou a massinha de 500 alunos, trocou a massinha por plastilina, que é uma massinha sem glúten, que tem Faber-Castell, tem algumas marcas, Acrylex, algumas marcas possíveis. Então, todo o cuidado foi feito. Higienização das crianças antes e depois do lanche, para não transferir o glúten, não apertar de mão de crianças, que depois ela leva à boca. Tudo isso foi pensado. Se tiver uma prática de culinária, tem que ser sem glúten, porque senão a cozinha fica com glúten em exaustão no ar e elas não podem depois comer do lado, que é o refeitório. Já aconteceu da Sara não presenciar uma aula que ia ter com trigo, mas depois foi comer no refeitório e passou mal porque ela foi comer num ambiente que tinha trigo em exaustão. Então, são vários cuidados que a gente não pensa e que muitos acreditam ser exageros, mas nós sabemos que não é. 20 partes por milhão fazem mal para um celíaco. Tanto faz se ele foi descoberto no início ou um já mais avançado quadro de deformação do intestino. Mas sempre tem que ter os mesmos cuidados. E tem pessoas que ignoram isso. Porque você tem que se organizar muito bem para comer fora de casa, para passar um dia inteiro numa faculdade, por exemplo, para ir na casa de um amigo, na casa da sua avó. Se você for num almoço de família com a sua avó, você não pode comer comida da sua avó, a não ser que ela tenha preparado nas suas panelas, da sua forma, com todos os cuidados. Então, basicamente, nós temos 3 cozinhas aqui em casa. Uma na minha casa, uma na casa da minha mãe e uma na casa da minha sogra. Eu tenho forno elétrico em cada uma, eu tenho liquidificador, eu tenho pratos, talheres e copos. E nós fazemos, quando a gente vai para a casa dos outros, eu cozinho para todo mundo. Então, quem me convida para sair com as minhas filhas, ganha uma cozinheira em tempo integral. Sofia, o que é glúten? Glúten é uma coisa que faz muito mal pra gente. Se ela comer glúten sem querer, ela fica dias. Se ela foi contaminação, alguma mão que pegou na comida dela e tudo, ela fica uns 2 ou 3 dias só. Aí ela tem que tomar o quê? O que você toma para amenizar a dor, que não resolve, só ameniza? Carvão? Ativado. Que o carvão ativado ele absorve o excesso de glúten. Ele não retira o dano que foi feito no intestino. Então, esse dano não pode ser feito todo dia, senão não recupera o intestino. Mas ela toma carvão ativado para melhorar os sintomas. Que conselho, assim, para fechar, você daria para uma pessoa que descobriu recentemente que está com esse tipo de intolerância alimentar? Certo.
Um celíaco que acabou de ter um diagnóstico, a primeira recomendação que a gente dá é que entre na nossa página da CELPAR, que é da Associação de Celíacos, que é uma entidade voluntária para ajudar os celíacos, que lá nós temos todas as dicas de onde comprar, onde é seguro, as reuniões que nós fazemos bimestralmente, né? Então, elas têm reuniões para a gente trocar experiências, tirar dúvidas. O celíaco tem que perceber que a vida dele é muito mais importante do que um alimento. Em vez de perder tempo chorando, eu não posso comer pão, você pode comer pão, só que sem trigo. Não posso comer pizza, pode. Só que vai depender da tua vontade de aprender a fazer e da tua disponibilidade de comprar no lugar certo. Então, toda mudança alimentar requer organização e superação. Você parar de ficar na negação de achar que um dia passa. É uma doença autoimune para o resto da vida, que tem que ser cuidada e que, se for bem cuidada, vai ter uma vida normal como todo mundo. Só não vai ter vida normal se você recusar-se a fazer o que tem que fazer. Isso vale também para os intolerantes à lactose, para os APLV, que são quem tem alergia à proteína do leite de vaca, a toda a intolerância alimentar. Hoje em dia, os alimentos estão melhores rotulados por um movimento, né, do Põe no Rótulo, que eles estão rotulando se tem soja, se tem ovos, se tem vários outros elementos. Então, mas toda restrição alimentar, a princípio, traz uma restrição social. Só que se a pessoa se organizar e superar aquela fase dela, ela só se restringe socialmente se ela quiser.